só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, estamos nós. Cante só pra te adorar, só pra te e fazer seu nome grande e te dar o louvor. Pra isso viemos essa noite. Estamos nós. Como um grande coral, cante Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face. Pois um dia sua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração, o véu que separava já não separa mais, não. A luz que outrora apagara, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Levante sua voz só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Novamente dê o seu melhor só pra te adorar, só pra te e te dar o louvor que é devido. Para o seu louvor, para o seu para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Cantamos não a Deus maior.
Aplauda o Rei dos Reis. Ele é digno de tudo. Ele é digno. Boa noite, meus irmãos. Você que se encontra em seu lar. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor e mais uma vez ouvir da sua palavra para assim alimentar o nosso espírito. E que neste momento nós possamos orar para agradecer ao Senhor por mais esta rica, linda oportunidade que nós temos, esse privilégio de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, mesmo estando em nossos lares, celebrar o nome do Senhor. Amém? Santo Deus, amado Pai, glorificado é o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, meu Paizinho querido e amado, pela oportunidade que sua nação tem de louvar e de buscar o teu santo nome. Muito obrigada pela nossa saúde, por cuidar de cada um de nós, Senhor Deus. E sabemos que o Senhor está conosco. Em meio a essa luta, Senhor Deus, sabemos que nós teremos a vitória, porque cremos e confiamos no Deus vivo ao qual nós servimos, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós, continua cuidando deste país, deste mundo, Senhor Deus, e nos livrando do mal, ó Pai. E é em nome do seu Filho amado que eu te oro, que eu te agradeço e te peço. Amém. Louvemos ao Senhor. Te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh, aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero
quero exalar mais de Deus. Oh, aleluia. Se entregue ao Senhor. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. Cremos em Ti, ó Pai, que Tu estás conosco, Senhor. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Exale do Senhor, exale da presença do Senhor em tua vida. Se entregue ao Senhor, se curve, se prostre perante ao nosso Deus. Amém. Louvado é o Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Pai. Oh, aleluias. Oh, glória, glória a Deus. Santo, santo é o seu nome. Oh, grande és tu, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Oh, Senhor, existe teu povo, Senhor Deus, se curva perante a Ti. Nós estamos aqui para adorá-lo, Senhor Deus, para exaltá-lo, Pai. Pois só Tu és Deus, Senhor. Só Tu és Deus, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, aleluia, Senhor. Contemplemos o Senhor, contemplemos o Teu santo nome, Pai. Oh, a Tua igreja te adora. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu
Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Contemplamos o teu nome. Glória a Deus. Nosso pastor está com a palavra, meu amor. Amém. Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso estudo sobre a oração. Eu estarei aqui dando continuidade de onde nós paramos na semana passada. Eu parei aqui no tópico 1. A oração muda o modo como Deus age. Uma pergunta e dentro dessa pergunta também já temos uma afirmação. Então eu quero que você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, vamos abri-la no texto que nós lemos na semana passada. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Todos encontraram? Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor possa cada dia nos fazer entender, nos fazer compreender. Que o Senhor possa cada dia colocar temor em nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente sermos, Senhor, praticantes e não simplesmente ouvintes. Que tudo aquilo que nós temos aprendido através da Tua palavra, que possamos, Pai, vivenciar através da prática. Senhor, continua abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, derramando sobre nós a Tua graça, Senhor. Que somente a Tua graça, ela nos basta. Muito obrigado, Deus, pelos livramentos, pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Muito obrigado pela PIB em Parque São Francisco. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja na terra. Muito obrigado, ó Deus, porque em cada canto desse país e desse mundo, alguém tem se levantado para pregar a Tua palavra, para falar do Teu amor, da Tua graça e para anunciar o Teu evangelho. Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Que o Senhor possa cada dia trazer paz aos nossos corações e nos fazer entender tudo aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Levanta, Pai, essa nação como uma nação que adora, que busca e que, acima de tudo, que busca a Tua face em oração. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar lendo um pouco mais dos textos que eu coloquei aqui no estudo para que a gente pudesse estar analisando. Na semana passada, eu li no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 13 e 16, falando sobre justamente aqui o propósito de Deus e falando sobre essa relação que Deus tem com o ser humano. O ser humano, uma vez obedecendo aquilo que Deus tem ensinado e tem trazido para ele
encontra favor diante de Deus. Uma vez ele não obedecendo, tudo que lhe resta é juízo da parte de Deus. E nós lemos isso aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, a partir do versículo 13 até o 16. Continuando aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor aqui ameaçando castigar o seu povo pelos pecados dele, ele declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se, uma condição, se o meu povo fizer, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo de fato se converter dos seus maus caminhos. Isso aqui, esse texto que eu acabei de ler, ele tem tudo a ver com aquilo que nós falamos na semana passada, falando sobre o propósito de Deus, aquilo que Deus verdadeiramente ele faz, e em relação ao que Deus responde através da oração do seu povo. As orações do povo de Deus ao longo da Bíblia Sagrada, a gente vê isso, claramente afetam o modo como Deus age, dentro desse conceito aqui, desse contexto. Olha o que diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso se encontra na primeira carta ou epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Por que eu li isso aqui? É um claro exemplo de quando o povo ora, quando o povo clama, quando o povo busca a Deus com sinceridade no seu coração e de acordo com a vontade de Deus, ele responde, e o propósito de Deus é mudado. Por que o propósito de Deus é mudado? Porque Deus intentou fazer algo, mas quando o povo se levanta, quando o povo ora, quando o povo busca, esse propósito de Deus, ele obviamente que é trabalhado ali em relação à oração do seu povo. A gente vê isso no livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 22 ao 23, que eu quero ler com você aqui. Estarei abrindo a Bíblia Sagrada, para dar tempo de você abrir também na sua casa e ler. Olha que texto interessante. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 22 em diante. Diz assim, ó: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? O que estava acontecendo aqui? Esse texto ele está falando da destruição de Sodoma e de Gomorra. Abraão aqui nesse caso, no texto que nós estamos lendo, ele faz uma intercessão, ele intercede, ele diz assim para o Senhor: Senhor, tu vai destruir mesmo o justo com o ímpio? E se lá tiver 50 justos? Aí o Senhor fala para ele: eu não vou destruir por causa dos 50 justos. E se lá tiver 45, Senhor, não vou destruir. E 40, também não. E ele foi baixando, até que a gente vê aqui, no capítulo 30 em diante, a gente vê Abraão dizendo assim para o Senhor: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse o Senhor: não farei se ali achar 30. E disse ele: agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Versículo 32, disse mais: ora, não se ire o Senhor ainda só mais desta vez, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Versículo 33, e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar.
Então Abraão veio baixando, ele falou, se lá tiver 50 justos, o Senhor, não vou destruir. Até que no final, Abraão falou para o Senhor, mas Senhor, se lá tiver somente 10 justos, o Senhor falou, não vou destruir por amor aos 10 justos. Só que naquele lugar, pelo que a gente entende aqui desse texto que nós acabamos de ler, que não tinha sequer 10 justos. Caso contrário, o Senhor não teria destruído Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso propriamente dito. O que eu quero chamar a atenção é a intercessão. É como um homem de Deus, nesse caso aqui Abraão, ele intercede a Deus por aquele povo. E Deus obviamente que estava ouvindo aqui aquilo que ele estava falando. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Depois de Ezequiel, vem Daniel, capítulo 10, versículo 12. Olha que interessante esse texto. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Interessante, irmãos, que a palavra que é falada aqui para Daniel é muito amado. Daniel, tu é muito amado. E significa o que é isso? Alguém em que Deus tem prazer. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um modelo de uma oração eficaz, de uma oração realmente que está de acordo com aquilo que Deus quer. A oração eficaz é a oração que leva a sério a revelação de Deus. A oração eficaz, repetindo, ela leva a sério a revelação de Deus, no nosso caso aqui, contida nas Sagradas Escrituras, e reconhece como Ezequiel, ou seja, como Daniel reconheceu, tá? Da maneira como ele ora, da maneira como ele pede, da maneira como ele clama. E a gente vê isso no próprio livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 5 ao 14, que eu também quero ler com você. Olha como que Daniel aqui, ele reconhece a revelação de Deus. Ele reconhece que ele não era nada diante de Deus, e não estava nem em condições de pedir nada a Deus, mas ainda assim Deus, pela infinita misericórdia, responde a oração de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 5 ao 14. Eu vou ler aqui para que você possa entender. Olha que interessante, a partir do versículo 5, Daniel diz: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Versículo 8, ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu
como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto aqui e preciso, obviamente, analisá-lo, eu entendo que essa oração de Daniel é a oração eficaz. Por quê? Porque Daniel aqui, ele leva muito a sério essa revelação de Deus. E ele reconhece através dessa oração que nós lemos aqui no capítulo 9, versículos 5 ao 14, Daniel aqui, ele reconhece a sua inutilidade, juntamente com o povo de Israel, todo o Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Ele reconhece tanto a inutilidade dele, quanto do povo, e a falta de méritos dele. Ou seja, em outras palavras, Daniel está dizendo aqui para o Senhor na sua oração: Senhor, nós somos inúteis. Senhor, na realidade, em nós não há mérito algum, mas nós carecemos das tuas misericórdias. E através disso, há uma resposta que da parte de Deus para ele. E o que é falado para Daniel aqui é que essa resposta veio por causa das palavras do próprio Daniel. Por quê? Daniel, ele ora de maneira específica para que Deus tivesse misericórdia daquela nação pecadora, daquela nação que havia se afastado de Deus, para que Deus assim, através da sua misericórdia, pudesse fazer algo. É o que nós temos visto hoje. A humanidade, ela tem se rebelado contra Deus. A humanidade, ela tem estado em falta contra Deus. A humanidade, ela tem se levantado contra Deus. A humanidade, ela não quer estar sob a autoridade de Deus, e Deus, através disso, ele envia o juízo. Como bem disse C.S. Lewis, que o sofrimento, ele é o megafone de Deus, ou seja, é Deus através do sofrimento, dando oportunidade para que o homem se arrependa e volte-se para ele e clame a ele e reconheça que o homem não é nada e que Deus é tudo, e que somente Deus pode fazer algo para a humanidade através da oração. Então, eu fico vendo, irmãos, muita gente, né, achando que pode exigir, muita gente achando que pode decretar, muita gente até mesmo achando que pode colocar Deus contra a parede. Esses dias alguém falou para mim que uma determinada pessoa disse o seguinte: se Deus não fizer o que eu estou pedindo para Ele, eu vou colocá-lo na parede, eu vou colocá-lo à prova. Deus, Ele vai ter que fazer aquilo que eu estou pedindo para Ele. Então nós temos visto aí, infelizmente, muitas pessoas tentando, porque elas não conseguem tratar Deus dessa maneira, como se Deus fosse simplesmente o seu servo. O homem achando e entendendo que Deus é o seu servo, que Deus tem que fazer aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Pessoas que acham que pode exigir algo da parte de Deus, outros que acham que podem decretar, ou seja, o ser humano, imagine o ser humano decretando: Deus, eu decreto que isso vai acontecer agora. Eu até faço aqui um convite para essas pessoas, né, que gostam muito de exigir, de decretar, que no momento como esse aí, de catástrofe, de um momento de pandemia, que pudesse estar decretando e estar exigindo o fim dessa desgraça que tem assolado aí a humanidade, a Covid-19. Mas é óbvio que eles não vão exigir isso e nem decretar, porque Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Mas Deus, Ele faz tudo no tempo dEle, de acordo com a oração dos seus servos, se tiver de acordo, obviamente, com a vontade dEle, segundo a vontade dEle. Então, eu tenho uma palavra para essas pessoas que fazem isso e que oram dessa maneira: põe-se nos seus lugares. Que lugar, pastor? Lugar de servo.
põe-se no lugar de servo, no lugar de filho e não no lugar de autoridade. Aqui, Daniel ele fala, nós somos inúteis e sem méritos. Por quê? Porque o mérito é todo do Senhor, tudo é dele, por ele e para ele. Amém, irmãos? Então, a gente precisa entender isso aqui. Quando Daniel ele ora dessa maneira, ele entende que Israel não tinha condições nenhuma. O povo de Israel, a nação de Israel, não tinha nenhum tipo de condição de reatar as relações com Deus. Aí, Daniel apela o quê? Para o caráter de Deus, para que isso parta do próprio Deus, para que essa relação ela possa ser reatada. E a gente acaba vendo isso na Bíblia Sagrada, principalmente se desenrolando no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 26, que trata especificamente até onde Deus pode ir no propósito de fazer essa reconciliação. Paulo trabalha isso na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 26. Essa oração aqui, essa oração eficaz, ela é possível por intermédio de nosso mediador. Que mediador é esse? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, eu preciso falar uma coisa para vocês, que serve para todos nós aqui. Se nós, irmãos, nós, como povo de Deus, estivéssemos tão convencidos de que a oração muda o modo como Deus age, se nós estivéssemos convencidos disso, obviamente que nós oraríamos muito mais do que nós oramos hoje. Se nós oramos pouco, é provavelmente porque nós não cremos que a oração consegue de fato muita coisa. Se a gente crê que a oração de fato ela pode conseguir algo diante de Deus, a gente vai procurar orar mais. Agora, se a gente não crê que a oração ela tem esse poder, que a oração ela tem essa capacidade, esse relacionamento com Deus, a gente vai acabar orando pouco. Vamos para mais um tópico aqui, que diz o seguinte: a oração eficaz é possível por intermédio de nosso mediador Jesus Cristo, ou seja, aquele que faz a mediação. Como nós somos pecadores, irmãos, isso aí é fato, todos nós sabemos disso, estou apenas lembrando aqui, e Deus é santo, nós também sabemos disso. Nós não temos nenhum direito de nós mesmos, lembrem o que eu acabei de falar aqui, a inutilidade do ser humano, essa condição do ser humano. Então, nós não temos condições de nós mesmos de comparecer perante Deus. Nós precisamos de um mediador que haja entre nós e nos leve à presença de Deus. E nós temos esse mediador. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vou ler junto com você aí. Abra, por favor. Você que está nos assistindo, nos ouvindo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos... Vou ler do 4 ao 5. Diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí você se pergunta, mas se Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, será que Deus ele vai ouvir as orações daquelas pessoas que não confiam em Jesus? Se Jesus Cristo ele é o único mediador, é o único que pode levar o homem até Deus, ouviria Deus as orações daquelas pessoas que não confiam em Jesus? Agora, essa resposta depende do que nós entendemos como ouvir. Esse ouvir de Deus aqui é o quê? Ouvir, Deus ouve
no sentido dele estar ciente de tudo. Deus, ele ouve todas as coisas, porque ele conhece todas as coisas. Ele está ciente de todas as coisas. Agora, ouvir, no sentido de responder essa oração, aí é muito diferente. Mas a gente entende que em alguns casos, Deus, por misericórdia, tá? E no intuito de levar o pecador à salvação, ele pode até atender. Entretanto, em nenhum lugar das Escrituras, Deus prometeu atender as orações dos descrentes. Por quê? João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, ele mesmo está dizendo que ele é o caminho que conduz ao Pai. Se queremos chegar ao Pai, há de ser, tem que ser através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode se perguntar, mas qual caso, biblicamente falando, que a gente pode entender ali que Deus ouviu a oração de um pecador? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 9. Abra comigo aí, por favor. Eu disse que hoje nós iríamos ler um pouco mais dos textos. Você pode estar fazendo sua anotação aí na sua casa. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Notemos que os publicanos, eles eram considerados como a escória da população. Eles eram extremamente evitados pela população. A gente já falou sobre isso aqui. Eles eram cobradores de impostos. Versículo 11 vai dizer: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Ou seja, esse fariseu aqui, bem típico do fariseu, ele orava diante de Deus ali, dizia que não era como os demais homens, ele dizia que, em outras palavras, que ele era melhor que os outros homens, porque os outros roubavam, os outros eram injustos, como se ele fosse justo. Dizia que os homens eram adúlteros, e ele chegou ao ponto de dizer: eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo. Esse tipo de coisa que a gente já conhece, típico também dos fariseus modernos. A Bíblia vai dizer, aqui no versículo 13, do capítulo 18, que o publicano falou assim: olha, estando ainda de pé, de longe, ele nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ou seja, ele estava ali, ele não se achou digno nem de olhar para o céu. Tamanha a condição que ele reconheceu que se encontrava naquele momento. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus vai dizer no versículo 14: digo-vos que este desceu, este quem? O publicano, ele desceu justificado para a sua casa. E o fariseu não desceu justificado para a sua casa. Aí Jesus explica: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será
exaltado. Nesse caso aqui, Deus ele ouviu a oração de um pecador. O outro também era pecador, mas se julgava justo. Mas aqui Deus ele ouve a oração de um homem que reconhece que é pecador. Para quê? Com o intuito de justificá-lo, de torná-lo justo na sua presença. Então, quando um pecador ele se achega diante de Deus de maneira quebrantada, obviamente que Deus pode ouvir a oração desse pecador no intuito de levar esse pecador à salvação. Então, como que a gente vai tratar essa questão relacionada aos crentes do Antigo Testamento? Como poderiam eles ter buscado a Deus por meio de Jesus, o mediador? Como? Mas no Antigo Testamento, como que isso acontecia? Como que as pessoas no Antigo Testamento, elas eram justificadas se Cristo ainda não havia morrido na cruz do Calvário? A resposta, irmãos, para isso, é que essa obra redentora de Jesus Cristo, a obra da redenção, ela estava prefigurada, ela já existia de forma prefigurada no sistema de sacrifícios feito pelo sacerdote no templo. Para que a gente entenda um pouco isso, a gente precisa ler alguns textos, e eu quero ler com você aqui, Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 23 ao 28. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 23 ao 28. Presta atenção, diz assim: e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Aqueles quem? Sacerdotes da antiga aliança. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Nenhum deles permaneceram, porque morreram, eram homens como nós. Então, era necessário haver substituição. Houve grandes números deles, foram feitos em grandes números. Mas este quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor de Hebreus aqui está falando sobre Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Ou seja, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que esse sacrifício que Cristo fez perfeito, de uma vez por todas, sem necessidade de que continue sendo oferecido mais sacrifícios, esse sacrifício efetuado na cruz do Calvário, de maneira perfeita, única, e de uma vez por todas, tá? Ele, na realidade, ele é um cumprimento daquilo que já era prefigurado lá atrás, com os sacrifícios que eram feitos através dos sacerdotes na antiga aliança. Olha o que diz o capítulo 8, versículos 1 ao 6 da carta aos Hebreus também. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 1 ao 6. Diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem,
Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O autor de Hebreus aqui, ele prossegue com essa linha do capítulo 7, prossegue com esse ensinamento, dizendo que tudo aquilo que os sacerdotes faziam, todos aqueles sacrifícios no Antigo Testamento, eram somente sombras de uma realidade que havia de vir. Que realidade foi essa? Cristo Jesus, quando morre na cruz do Calvário. Aí você pode perguntar: mas pastor, tinha mérito então nesse sacrifício que acontecia no Antigo Testamento? Não tinha mérito algum nesse sacrifício. Era apenas uma sombra de uma realidade que havia de vir. Não havia mérito salvador, melhor dizendo, não havia mérito salvador nesse sistema de sacrifício. E o autor de Hebreus também deixa claro isso. Olha o que diz o capítulo 10, abra comigo aí, capítulo 10, versículos 1 ao 4, da mesma carta aos Hebreus. Diz assim, presta atenção aí e acompanha, capítulo 10, versículos 1 ao 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles, melhor dizendo, se chegam. Então o autor de Hebreus está dizendo aqui, aqueles sacrifícios que eram feitos a cada ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote adentrava ali no Santo dos Santos, segundo o autor da carta aos Hebreus, ele não podia aperfeiçoar aqueles que se chegavam diante desse sacrifício. Olha o versículo 2 do capítulo 10. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. O autor de Hebreus está dizendo aqui o seguinte, que uma vez sendo oferecido esse sacrifício pelos pecados do povo, se tivesse algum mérito salvador nesse sistema de sacrifício, eles não precisavam ficar todos os anos oferecendo sacrifício, primeiro ali o sumo sacerdote pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Olha o que diz o 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Olha o 4, que interessante, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo aqui o quê? Que a excelência do sacrifício se deu através de Cristo na cruz do Calvário, porque o sistema sacrificial que acontecia na antiga aliança, ele era apenas uma sombra do sacrifício maior que havia de vir. Era apenas uma sombra. Então, nesse sacrifício que era feito no Antigo Testamento, não havia mérito salvador no sacrifício em si. Então, como que as pessoas eram alcançadas, pastor? As pessoas eram alcançadas no sacrifício futuro que seria feito através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que eu sei disso?
quando, à luz do Novo Testamento, eu observo textos como esse, de Romanos, capítulo 3, versículos 23 ao 26, que diz assim, Romanos capítulo 3, versículos 23 ao 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, que há em Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, está falando daqueles pecados que foram cometidos lá atrás, pela remissão dos pecados dantes cometidos lá atrás, ainda antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sob a paciência de Deus, ou seja, aqueles pecados estavam ainda sob a paciência de Deus, porque aquelas pessoas que buscavam a Deus na antiga aliança, elas foram alcançadas e justificadas, não por causa de morte, de cabritos, de carneiros, de touros, não, mas por causa de um sacrifício feito de uma vez por todas, que aconteceu na cruz do Calvário, através da pessoa de Cristo, que derramou o seu sangue de uma vez por todas, perfeito, imaculado, quando ali justificou toda a humanidade. Olha o que diz o 26, capítulo 3, versículos 26 de Romanos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando eu olho para isso, eu preciso compreender o quê? Que hoje nós somos justificados através do sacrifício perfeito que fora feito na cruz do Calvário, através da pessoa de Cristo. E as pessoas que viviam ainda no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, elas foram justificadas não através daqueles sacrifícios que ali se faziam, porque aqueles sacrifícios eram apenas sombra, mas elas foram justificadas pelo sacrifício que havia de vir, que foi consumado. Capítulo 19, versículo 30, Evangelho segundo escreveu João, através da morte sacrificial perfeita e de uma vez por todas de Cristo, ali na cruz do Calvário. Amém? Então, nós hoje estaremos parando por aqui, estamos parando por aqui, melhor dizendo. Na quarta-feira que vem, querendo Deus, nós daremos continuidade desse ponto que nós paramos. Então é muito importante que você acompanhe com cuidado, que você faça suas anotações, que você preste atenção, que você analise os textos que foram lidos e que você não perca a sequência desse estudo, para que você possa ter uma compreensão mais exata. Querendo Deus, na próxima quarta-feira, 19h30, estaremos juntos novamente para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo. Domingo, pela manhã, 9h, teremos a nossa escola bíblica dominical, nosso estudo, e à noite, 19h, nós teremos o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Deus continue abençoando a sua vida rica e abundantemente. Eu quero que você curve a sua fronte. Estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade ímpar, única de estarmos na sua presença. Senhor, que o Senhor possa fazer a cada dia com que nós possamos, ó Deus, estar de acordo com a tua vontade, buscando a tua face em oração, buscando a tua presença, entendendo que nós, Senhor, nós como seres humanos, nada somos,
Mas quando nós, como seres humanos e como igreja, buscamos a Tua face, a Tua presença, com certeza, Senhor, se essa oração estiver de acordo com a Tua vontade, nós vamos encontrar favor. Que a Tua mão de poder e glória possa continuar sobre as nossas vidas, as nossas famílias, que o Senhor possa abençoar esse Brasil, que o Senhor possa continuar abençoando as autoridades civis e militares desse país, que o Senhor possa repreender tudo que não provém de Ti. Pai, eu te peço que nessa hora o Senhor venha abençoar cada missionário, cada homem, cada mulher que tem se levantado para pregar a Tua palavra. Toma, Senhor, o Teu povo, aqueles que Te buscam, aqueles que se humilham na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Primeira Igreja Batista em Parque São Francisco, que o Senhor possa animar aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa renovar aqueles que estão cansados, que o Senhor possa, Senhor, nos encher com o Teu Espírito Santo, para que nós, a cada dia, possamos ser homens e mulheres de oração. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, continue nos ajudando, Pai, nessa caminhada. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, estamos nós. Cante só pra te adorar, só pra te e fazer seu nome grande e te dar o louvor. Pra isso viemos essa noite. Estamos nós, como um grande coral, cante Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração, o véu que separava já
para o céu.